Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? O rico e Lázaro é uma parábola ou uma história real? Muitas pessoas têm dito que é uma parábola, outras também dizem que é uma história real. E o que de fato a Bíblia diz sobre este assunto, sobre esse texto? Então nós temos que analisar e eu quero fazer isso com vocês nesta tarde, né? Lucas 16, de 9 a 31, eu vou ler aqui na minha versão, na Almeida Corrigida e Fiel. Diz assim: Ora, havia um rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E ocorreu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E, além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então aqui está Lucas 16, de 9 a 31. Ao comentar sobre a minha posição, e a minha posição já vou dizer desde já, é que é uma história real. A minha posição é que é uma história real e eu vou dar aqui razões para pensar assim, para entender assim. Mas às vezes você ouve e já chuta de cara, não que isso, história real, como é que pode alguém no inferno é, ter contato com alguém que está no céu ou no paraíso? Como é que pode molhar água, o dedo na água? Não faz sentido isso. Isso é uma parábola, é uma parábola. E, calma, respira. Antes de dizer sim ou não, precise fazer uma análise, seja quais forem os textos. É evidente que há textos, há assuntos que são claros, né? A salvação só em Jesus, ele voltará uma segunda vez, haverá um destino eterno para ímpios e para salvos, tal. Mas tem coisas que são, claro que saber isso aqui ele vai te ajudar a ser melhor. Quanto maior conhecimento você tiver, você não é salvo porque você conhece. Você é salvo porque você conheceu a verdade. De Cristo que salvar. Pronto. Não depende da nossa vida, não depende do nosso conhecimento. Então eu tenho que ser formado em teologia para ser salvo? Claro que não, gente, pelo amor de Deus. Mas o conhecimento ele é importantíssimo, estou dizendo sempre. O conhecimento não ocupa espaço. E quanto mais você conhece do seu Deus, das Escrituras, do livro sagrado, você acredita que tem cristãos que dizem cristãos que nunca leram a Bíblia Sagrada? Nenhuma vez na vida? Então, no entanto, ao falar um assunto como esse, um texto mais difícil, um texto mais complexo, já sai chutando o pau da barraca, como fala o povo, não, que não está certo, que não é assim. Calma, vamos analisar o texto. Alguns pontos aqui que são favoráveis a que seja uma parábola. Quais são os textos que são favoráveis, né, para que seja uma parábola? Quais são os pontos, né? Esse texto está localizado em meio a uma sequência de parábolas. É um ponto extremamente forte. Ora, ele vinha contando uma parábola, contando outra, então contou a parábola do rico. Na mentalidade de alguns, né? Então é mais uma parábola. Então diz o texto. Aliás, diz o texto não. Está localizado em meio a parábolas, então em Lucas 14, versículo 1, diz assim: E aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão,
eles o estavam observando. Aí vem a sequência toda, ele fala e tal. E ele conta então, começa a ensinar por parábolas, dizendo. Aí vem aqui uma série de ensinamentos. E um deles está aqui, a parábola da grande ceia, que está em Lucas 14, do versículo 14 ao versículo 24, em Lucas 14. Eu li agora há pouco Lucas 16. Tá? Se você observar em Lucas 14, 25, você vai encontrar escrito assim: E ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhes. Começou a ensinar sobre o preço do discipulado. Ele começa a ensinar, né, tomar a cruz, seguir o preço do discipulado. Então ele vinha ensinando. No capítulo 14, vem ensinando, falou sobre a parábola da grande ceia, né? Que ele manda que chamem as pessoas porque a ceia está pronta e eles saem e as pessoas se recusam. Eu acabei de casar, eu comprei um junto de bois, eu comprei uma terra, enfim. Aí ele manda sair novamente, vai para os valados, vai buscar as pessoas, cego, manco, aleijado, venham todos. Eles fazem isso e ainda há lugar, isso o texto, né? Eu já até preguei sobre isso daí. E então ele continua ensinando, né? Versículo 25 do capítulo 14: E ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse. Ele começou a falar sobre o preço do discipulado, e nas instruções ele falou em Lucas 15, agora eu estou em Lucas 15, do verso 4 ao verso 7, ele falou sobre a parábola das 100 ovelhas, né? Que tem 100 ovelhas, um se perde, deixa 99 lá no deserto e vai atrás de uma lá. Parábola da dracma perdida, Lucas 15, de 8 a 10. A mulher que perde uma dracma, sai a procurar, etc. Do filho pródigo, Lucas 15, de 11 a 32, muito conhecida essa parábola também. Parábola do mordomo infiel, Lucas 16, de 1 a 11. Então são parábolas. Então, no meio disso tudo, tem em Lucas 16, de 19 a 31, onde eu acabei de ler com vocês, tem a parábola do rico e Lázaro. Então, este é um ponto positivo, um ponto forte, digamos assim, que as pessoas entendem que é uma parábola e não uma história real. Onde já se viu uma parábola? Não, eu vou chegar nos pontos aí. E um dos pontos realmente é esse. Como alguém no inferno verá alguém no paraíso, ou seja, no seio de Abraão, está em Lucas 16, 23, né? Vamos ler aqui, 16, 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ué, mas como assim? Você está no inferno e tem contato ali e tal? Vamos lá. Como molhar, então, o dedo na água e refrescar a língua daquele que está em tormento? Isso aqui é absurdo. Não, então é uma parábola. Esta é a asseveração que muitos fazem com relação ao texto. Muitas pessoas, né, dentre estas, muito dedicadas ao estudo, pessoas sérias, mas vamos observar aqui, vamos continuar observando. Uma curiosidade aqui. Agora uma curiosidade que eu quero apontar com vocês. Se você ver o versículo 24, o rico conhecia Lázaro, pai Abraão. Olha bem, conhecia Lázaro, conhecia Abraão. Olha aqui, verso 24. E clamando disse, pai Abraão. Chamou de pai. Conhecia Abraão, não sei como. O que naquele momento, ou um tempo antes, foi apresentado, ficou sabendo, mas conheceu, né? Conhecia Abraão, chamou de pai. E o interessante, o rico foi chamado de filho por Abraão. Olha o versículo 25, que diz, disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em vida. Não que era filho, seria filho de sangue dele, mas da linhagem, né? Filho, judeu, vamos dizer assim, vamos falar assim para ficar mais claro, né? Você tem aqui, né? Filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida e Lázaro somente males, etc. e tal. Então, é interessante isso. E o rico não estava só. Observe comigo o versículo 26. Olha só. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós, Abraão, que estava ali com Lázaro, num lugar com mais pessoas, não estava só também. E vós, no plural, observe isso. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que se os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Guarde essa palavra lá. Na Almeida Corrigida Fiel, ela fala lá, a palavra lá,
E quando chega no versículo 30, fala, não fala essa palavra lá, mas na NA fala, eu quero dizer por quê. Eu quero fazer aqui uma conexão. Então, observe. O rico conhecia Abraão, chamou Abraão de pai. O rico foi chamado de filho. O rico não estava só. Então, havia, no mínimo, 3 lugares para nós citarmos aqui. Nós. Onde? No paraíso. Então, um lugar, paraíso. Chamado, então, de seio de Abraão, o paraíso. Versículo 26. Vós. Onde? No inferno. Se você observar o versículo 23, diz: E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos. Então, vós, que estão no inferno. Então, um outro local, inferno. Um terceiro local, observe, lá. Os de lá. De sorte que os de lá não podem passar para cá. Note aqui esse jogo de palavras. Além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós, no paraíso, e vós, no inferno, de sorte que os que quisessem passar daqui do paraíso para vós no inferno, não poderiam. Nem tampouco, ele não falou os daí, ele fala os de lá. Essas palavras têm que ser analisadas, tem que se prestar atenção nessas palavras, observe? E disse ele: Rogo depois ao Pai que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Onde? O inferno. Verso 23. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e profetas? Ouçam-no. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. For ter com eles. Olha aqui, na NAA. Cadê a NAA? Aqui. Olha só, Lucas 16 e 26. Vamos achar aqui. Lucas. Oh, Jesus, cadê? 16 e 26. Não, 30, perdão. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. For até lá. Então, for ter com eles, lá. Então, o terceiro lugar aqui, lá. Lá, logicamente, a terra, onde estavam os seus irmãos, onde estariam suas famílias, onde ele queria que alguém, que Abraão fosse lá, que fosse pregar lá, anunciar para eles, para que esse também não viesse para o lugar de tormento. Observe, vou ler novamente. E além de tudo isso, está imposto um grande abismo, tem um abismo, entre vocês no inferno, entre nós no paraíso e vocês no inferno. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, não tem como refrescar sua língua, não tem como levar água, não tem como levar um alento, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo depois ao Pai que mandes a casa de meu pai, que o mandes a casa do meu pai, Abraão no caso, né? Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Deixa eu continuar aqui. Então, nós temos aqui uma grande curiosidade, pelo menos nesse ponto, né? Então tem, o rico conhecia Abraão, chamou Abraão de pai, o rico foi chamado de filho, o rico não estava só, também Abraão, o pobre lá, né? O Lázaro também não estava só. Então, no mínimo, havia 3 lugares, de fato: o paraíso, de fato existe, o inferno, que de fato existe, e nesse caso, o inferno e prisão, que haverá um inferno eterno ainda, onde vai ser lançado esse próprio inferno, ou seja, a morte e o inferno. Inclusive, alguns. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, senão vai ficar muito longo. Enfim, outro dia, se Deus permitir. Então fica aquela dúvida. Então, se o seio de Abraão era apenas lugar geográfico, veja bem, para qual seio foi Noé? Se Noé é antes de Abraão e Noé foi salvo. Então você tem que observar que é de fato o paraíso. É de fato um lugar de descanso para os santos, para todos quantos morreram em Cristo, eleitos pelo Senhor, porque antes da cruz, a esperança era olhar para frente, para Cristo que viria. Após a cruz, nós olhamos para trás, para a cruz que já ocorreu, para a obra que já ocorreu de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E ele então insiste que Abraão envie
que Abraão envie Lázaro lá, né? Eu falei Abraão agora há pouco, mas é Lázaro, para que dê testemunho. Poxa, ele conhece. Eu vivia, vestia-me esplendidamente, fazia banquetes, fazia festa, fazia tudo, e dava as migalhas. Aliás, ele comia as migalhas que caíam lá, e eu não tinha misericórdia dele. Eu era um homem perverso, um homem que tinha recursos, tinha dinheiro, vestia-me regradamente, vestia-me esplendidamente. O texto nos informa isso. Havia um homem rico que vestia-se de púrpura de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Festas, banquetes, viagens, gastando. Sabe mais o que tanto poderia acontecer? Nós podemos inserir aqui de uma forma pensando numa vida esplêndida, regalada, com linho, com vestes resplandecentes, com vestes esplendorosas, né? Fazendo aqui uma conjectura, festas, talvez orgias, e uma série de coisas. Mas, enfim, o texto diz que ele estava à porta desse homem. Olha bem, havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava, dizia o texto, não comia, desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa dos ricos, e os próprios cães vinham lamber. Nem que ele comia, desejava comer. O que vinha ali eram os cães lamber as feridas, cheios de chaga. Não teve misericórdia, não prestou um socorro, não encaminhou a um médico, não teve ali compaixão de levar, pelo menos que fosse, nos dias atuais, né? Uma marmitinha para ele ali de arroz, feijão e uma saladinha. E é evidente que Lázaro cria no Senhor, senão não teria ido para a eternidade salvo. E o rico foi levado, foi desprezado nessa morte. A Bíblia nos informa que morreu um, morreu o outro. E olha que diferença. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha bem isso, preste bem atenção. E nesse desgosto dele estar lá sofrendo tormentos, levantou a cabeça e viu ao longe Abraão e clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque. Ele que tinha ele desejo de comer migalha de pão, ele não lhe dava. Agora tem desejo de um pouco d'água e não é possível mais. Quer um pouco d'água, um pouco de refresco do tormento, que ele tinha consciência, embora muitas pessoas pensam que quando morre acaba. Não, não acaba a consciência continua. Continua eternamente, não vai parar. E Abraão diz assim: tem a lei, ou seja, tem Moisés e os profetas, tem a lei, quando fala Moisés, a lei, e os profetas ouçam-no, porque se não ouvem nenhum nem outro, nem que um dos mortos fosse até lá, porém, ele diz: se não ouvem a Moisés, que é a lei, e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que um dos mortos ressuscite. Eles não vão acreditar. Tamanha era a impiedade, a dureza dele, estava sendo descrita aqui. Então, aqui estão alguns argumentos que eu falei e uma curiosidade interessante que eu apontei. Agora, tem alguns argumentos que eu quero falar aqui que são a favor de que seja de fato uma história real, com H, não história com E, né? Eu não sei se ainda na gramática é assim, mas antigamente era assim: história com H e era história real, e história era um conto, uma coisa fictícia, né? Os argumentos a favor pode ser uma história real, na qual eu creio, é que após a parábola do mordomo infiel, Jesus aponta para a avareza dos fariseus, que era um fato real. Depois você vai ler, em Lucas 16:13, ele fala de Mamão: você não pode servir a Deus e a Mamão, não pode ter dois senhores, né? E os fariseus eram avarentos, é bem afirmado em Lucas 16, do verso 14 ao 18. Verso 14 e 18. Então, ele vai dar aliás, antes da parábola, né, ele vai dar essa afirmativa. Eles eram avarentos, eles eram homens doentes por dinheiro, digamos assim. Então, ele vem e aplica esta aí, dizendo de alguém avarento. Para onde foi? O destino do avarento, que despreza o pobre, que despreza ao Senhor, principalmente, evidentemente, e que não está interessado com as coisas além daqui, né? Se a nossa esperança é em Cristo fosse somente para esta vida, somos os mais miseráveis dos seres humanos. Coríntios 15, 19, se não me falha a memória. Então, vamos observar aqui um ponto interessante. Primeiro, havia ali uma parábola falando sobre avarentos, certo? Ele fala no versículo 16, no versículo Lucas 16, 13, 14 e tal, falando da avareza desses homens. E em seguida fala de uma história real. Conta uma história real. Fala de uma história, né, verdadeira, né, uma história real. Aqui na parábola do mordomo infiel,
Versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um, amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. E os fariseus, que eram avarentos, fato, ouviram todas as coisas e zombaram dele. Aí vai que sequência, né? E lá na frente a parábola, a história, precedida por parábola. Que muitos pensam que é parábola, mas não é, é uma história real. Um outro ponto que eu acho extremamente importante é o estilo literário, o estilo introdutório do texto. Eu vou ler aqui em Lucas 16. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Verso 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, citou o nome dele, importante isto, que jazia cheio de chagas à porta daquele. O verbo haver, no versículo 19 e no versículo 20, são estilos literários que vai apontar agora aqui para esclarecer, para dar uma firmeza na argumentação, para afirmar, corroborar que não é uma história fictícia, mas um fato. Observe, havia um homem rico, havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Vem comigo. Jó 1 e o versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Havia um homem, verbo haver, fato. Juízes 17, versículo 1. E havia, verbo haver, existia, fato. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 diz: houve, verbo haver, existir, fato. Houve um homem de Ramataim, Zofim, cujo nome era Eucana. João 1, versículo 6. Houve um homem, houve, verbo haver, existir, fato. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. João 3, versículo 1. E havia entre os fariseus, haver, verbo haver, fato, existiu. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe ou principais dos judeus. Então, é aí, meu irmão. Você viu como é que é o estilo literário? Havia um homem, havia um certo homem rico e havia um mendigo chamado Lázaro. Então, e vem em sequência aqui. Havia um homem da montanha de Efraim, né? Juízes 17, 1, 1 Samuel, houve um homem chamado Eucana, e houve um homem chamado João, e houve outro chamado Nicodemos. Então, é o estilo literário que vai apontar aqui, corroborando com a afirmativa de que não é apenas uma história, mas um fato real e ocorrido. Então temos um ponto de grande dificuldade que, como é que o rico viu Lázaro? Observe, os teólogos entendem que foi por conta da ocasião anterior à morte e ressurreição de Jesus. Aí usam o texto lá de Efésios, né? No capítulo 4, levou cativo o cativeiro e tal. O interessante é que esse ponto aí, irmão, é até interessante fazer um vídeo gravando sobre só esse assunto aí, né? Só esse texto. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Levou cativo o cativeiro, ou seja, aqueles estavam presos, que ele veio para morrer por eles, né? 1 João 3,8, a parte bem em diante, diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Logo, as obras do diabo foram desfeitas, ele levou cativo os presos, o cativeiro, enfim, as almas que seriam libertas. Mas a verdade é que quem fala, quem conta essa história aqui é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Deus. Tem coisas que são realmente mistérios, tem coisas que nós temos que ficar atentos e tem coisas que não vamos ter uma compreensão. Mas se você observar quem conta Jesus, Jesus é o Senhor de vivos e mortos, ou seja, para ele não tem esse negócio, você vai ter em Mateus 17, e o versículo 1, Jesus se transfigura, onde está no monte, ele transfigura-se, né? Mateus 17, versículo 1 em diante. E você vai observar ali 4 tipos de pessoas em Mateus capítulo 17. Eu vou ler aqui um pouquinho só, para o vídeo não ficar muito longo. Mateus capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular ao monte,
e transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, uma para ti, uma para Elias, outra para Moisés, ou para Moisés, outra para Elias. E estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em que me comprazo, escutai-o. Vou parar por aqui. Veja bem, quem estava ali? Jesus, Deus, Filho. Eu posso falar 5 pessoas então, né? Estava ali Pedro, Tiago e João vivos com Jesus, homem, Deus. Deus 100% homem, 100% Deus. Então, 4 personagens. 2 tipos de pessoas, né? Deus feito homem, o Deus Filho feito homem, os 3 discípulos, homens vivos na ocasião. Apareceu Elias, que segundo a Bíblia Sagrada foi trasladado ao céu, subiu no redemoinho de fogo, subiu. E 4, Moisés, que morreu e o próprio Deus o sepultou. É o que diz o texto. Embora você vai ver pessoas dizendo, não, ele morreu, foi só uma, não sei o que, não, mas aí ele expulso do corpo de Moisés. Você vai ouvir dizer que Moisés não morreu, ou que morreu e ressuscitou. Mas o texto diz que ele morreu e foi sepultado pelo Senhor. Ponto. Então você tem ali Jesus, Deus, então uma pessoa ali, um personagem divino e humano. Você vai ter ali Deus Pai falando do meio da nuvem, este meu filho amado. Você vai ter 3 pessoas vivas no momento, Pedro, Tiago e João. Você vai ter 2 personagens da antiga aliança. Um, Moisés, que morreu, o representante da lei, e outro, o representante dos profetas. Lembra? Vocês têm a lei e os profetas? Ouçam-nos. E estava ali o Senhor, da lei, dos profetas, dos mortos, do vivo, o Deus Todo-Poderoso. E uma nuvem cobre eles, e Pedro fala assim: olha, bom que estamos aqui, Senhor. Vou fazer 3 cabanas aqui, vão fazer 3 cabanas, uma para Moisés, uma para Elias, uma para o Senhor. Do meio da nuvem que os cobriu, disse uma voz: Este é meu filho amado, ouçam-no. Ou seja, ele não está no nível de Elias, de Moisés, ele está muito mais infinitamente acima. Ele é meu filho amado, ele é Deus encarnado. Então, quem conta a parábola é o Filho de Deus, é Deus. E quem conta a parábola diz que como que ele viu? Bom, vamos analisar algumas coisas aqui interessantes. Talvez eu consiga te dar um pouco mais de luz nessa situação. Se você observar, Estevão, lá em Atos 7,55, ele viu a glória de Deus, pouquinho antes de morrer. E em 7,56 ele viu Jesus à direita do Pai. O Senhor Jesus Cristo ressurreto em glória e em poder. Há uma diferença entre visão e uma diferença entre aparição. Lá na ilha de Patmos, João teve visão. E Paulo, no caminho de Damasco, por exemplo, ele teve ocorreu-lhe uma aparição do Senhor Jesus. Preste bem atenção, onde eu quero chegar com isso. Eu disse que não é uma história, mas sim um fato real, e as dificuldades que tem, como é que ele viu ele, como é que tem água, como é que não tem água, como é que faz. Então, note, 3 lugares: o paraíso, o inferno, lá a terra. Note que Jesus estava falando ali e dizendo: olha, houve um homem, e o nome dele era Lázaro, mendigo. A exemplo que eu já falei, que houve este, aquele outro, como ele disse agora há pouco, né? A exemplo do que aconteceu no Monte da Transfiguração, e o pai fala: não, ele é o filho amado. Como que pode? Aí alguém fala: não, mas é uma sessão espírita. Não, não tem nada de sessão espírita. Nós não estamos querendo colocar Deus nos nossos moldes, não. É Deus que coloca os moldes da sua vontade, do seu querer, que ele é Senhor e soberano e absoluto. Ponto. Observe comigo aqui. Outra curiosidade que tem aqui, no livro de Isaías. Como é que ele viu? Como é que Lázaro viu? O rico viu Lázaro. Note. Como é que Pedro, Tiago e João viram alguém morto? Debaixo da glória de Deus, do querer de Deus, da vontade de Deus, naquele momento. Um fato pontual. Né? Nós temos que analisar se é normativo ou descritivo. Aquilo não é normativo, não é norma, não é regra, não é lei. Agora vamos invocar o espírito de Elias. Não. Representando ali Moisés, a lei, e os profetas Elias e o Senhor de vivos e mortos ali.
era uma... Não era normativo, mas era uma descrição, um descritivo. Olha bem, Isaías 66, 20, vou ler aqui na minha Bíblia, que aqui está meio... Isaías 66, do versículo 22 a 24. Isaías 66, olha só que interessante. 22 a 24, diz assim: Porque os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim também há de estar a vossa posteridade e os vossos nomes. E o vosso nome, onde? No novo céu e nova terra. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Presta atenção agora. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Condenação eterna. Como é que nós vamos ver? Como é que esses vão ver aqueles lá? Será só um momento, depois não ver mais? Verão, é o que está dizendo aqui. Esses daqui estão no novo céu e nova terra, estão salvos. Pensa em céus e terra fusão, novo céu e nova terra é uma fusão. Agora presta atenção. Em 2 Pedro 3,18 fala que nós aguardamos novo céu e nova terra onde habita a justiça. Em Marcos 9, do versículo 43 ao 48, fala do lugar de condenação eterna, onde o bicho não morre, onde o verme não morre, onde o fogo não apaga. E muitos intérpretes dizem que esse bicho, esse verme, são os vermes de um corpo físico mesmo. Mas uma linha mais, eu acredito até que mais interessante, pensa sobre a questão da consciência, onde o bicho, o verme, nunca vai morrer. E que, se você notou, que eu li aqui em Isaías, e verão seus corpos daqueles que prevaricaram contra o Senhor, que não quiseram o Senhor, que desprezaram o Senhor. Observe, ele faz ainda um apontamento ao lado externo do muro de Jerusalém. Se você observar, havia um lugar, já falei isso aqui, tem no meu canal Pregações, sobre o Vale de Rinom, Geena. Se você olhar para Jeremias 7, do verso 30 ao 34, você vai ouvir falar sobre esse vale de Geena, de Rinom. Perdão. Em 2 Reis Josias, ele destrói, ele profana, 2 Reis 23:10, esse vale de Rinom aí, onde eram sacrifícios oferecidos a Moloque. Se você observar em 2 Crônicas 28:3, fala de Acás, e também em 2 Crônicas 33, de 1 a 6, fala de Manassés oferecendo sacrifícios, inclusive de crianças, a Moloque, em sacrifício no Vale de Rinom, no Vale dos Filhos de Rinom, fazendo uma referência ao lado externo de Jerusalém, que você podia olhar de dentro, você conseguia olhar o lado externo, o fogo queimando ali, era um lugar de queimar ali os dejetos, ali, o lixo da cidade. Então observe, quando você olha para Apocalipse 14:11, tem até um sermão no meu canal com esse tema, a fumaça do seu tormento. Você vai achar em Apocalipse 14:11, e a fumaça do seu tormento sobe para sempre. Você vai estar vendo, de alguma forma, não sei como. Pode ser poético, mas me parece que não. Pode ser uma fala para o momento, mas me parece que não. Porque o Senhor é glorificado naqueles que são salvos e também é glorificado naqueles que se perdem. O Senhor é glorificado na vida daqueles que Ele morreu e que o recebem, e também é glorificado naqueles que o rejeitam. Outro dia, se Deus permitiu, eu dou uma aprofundada sobre isso, porque aí é longe, o assunto é um pouco mais pesado, Então, vamos concluir aqui. Observe comigo Lucas 16:23. Viu ao longe. Como é que Abraão viu? Como é que o rico viu Abraão no seio, o Lázaro no seio de Abraão? Olha bem, viu ao longe. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lázaro estava perto, estava junto, ou seja, colado ali com ele. Mas este viu ao longe. Você lembra aqui de Isaías? E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Aí você corre lá para Marcos 9, de 43 a 48. E faz uma análise para você ver. Eu vou ler, Vamos citar aqui. Marcos 9, 43 a 48. Olha só o que diz a Sagrada Escritura. Vamos ler aqui.
Marcos 9. Cadê? De quanto mesmo eu falei? 43. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apagará, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então aqui falou bem desse lugar que o bicho não morre, o fogo não apaga. E no inferno, ergueu os olhos e, estando em tormento, viu ao longe. Perceba, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, versículo 9. Guarda essa frase, viu ao longe. Agora essa frase, longe da face. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8 e 9. 8. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os quais, esses que não obedecem a Deus, que não temem a Deus, que não conhecem a Deus, que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, esses, os quais, por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. E viu ao longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Separação. Está entendendo isso? Está entendendo por que não é uma história com E, mas uma história, né? Uma história, mas uma história. Se você acredita que é uma parábola, tranquilo, você não vai deixar de ser salvo por isso. Se você entende realmente, como eu também entendo, que é um fato real, que é uma história com H real, amém, comente aí. Agora, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é um ponto de igualdade entre aqueles que pensam que é uma parábola e daqueles que entendem que é uma história real, como eu, por exemplo. Todos devemos afirmar que o texto, essa mensagem, trata do destino eterno do ser humano, que deve ser resolvido aqui na Terra, nesta vida. Não é uma história que vai ficar, digamos, perdida no tempo, que vai ficar barato. Em Hebreus 9 e 27, nós lemos esta expressão tão pesada, tão conhecida, mas eternamente real, eternamente verdadeira e também santa. Hebreus 9, verso 27 diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Ou seja, Cristo Jesus veio para resolver a questão do pecado. De muitos, não de todos, mas de muitos. E se você é um dos muitos que sente a chamada, que sente o desejo de servir a Deus e realmente quer, e tem, talvez esteja parado, afastado, desviado, eu não quero saber se é parábola ou se é um fato real. O certo é que se você não se arrepender dos seus pecados, é para esse lugar de tormento que você vai. E eu digo categoricamente que não há isentos, não há como ficar neutro nessa história. Ou você está salvo com Jesus Cristo, ou você está já condenado sem Jesus Cristo, e a condenação será terrível e ela é eterna. Não tem como sair, tem como não entrar no inferno. E a porta para você não entrar no inferno é Jesus Cristo. Ele disse em João 10, versículo 9: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Fique com essa mensagem, fique com essa grande verdade, que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação do judeu e também do gentio.
Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde em Cristo Jesus.